Flávia. Bom dia. Bom dia, Franz. Bom dia, ouvinte. Estamos começando mais uma etapa do Samba do Doutor na Rádio Arte Show com Onésio Meirelles. Hoje tendo como convidada a sambista Elizabeth Rodrigues, da Imperatriz Leopoldinense. Até o momento, a nossa convidada ainda não chegou, de forma que eu vou conversando com vocês, ouvintes, até o momento em que ela chegar. Se não chegar, nós vamos fazer o programa sem nenhuma convidado. É improvisação mesmo, contar um pouco da história do samba. A Imperatriz Leopoldinense é uma escola de samba que foi fundada em 1959 por um grupo de sambistas oriundas do Recreio de Ramos. Essa escola de samba ficou sediada na casa do senhor farmacêutico, que era o nosso diretor da Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Amaury Jório, farmacêutico querido, intelectual no samba, conhecidíssimo, viajava para fora, levava as pessoas do samba para fora, né? E o Amaury Jório teve essa ideia de fazer a Imperatriz Leopoldinense junto a amigos. E como a Imperatriz não tinha sede, a sede ficou na casa dele durante uns 7 anos. Ele não foi o primeiro presidente, mas depois ele assumiu a presidência e ficou bastante tempo na presidência da Imperatriz Leopoldinense. A Imperatriz começou a ganhar notabilidade a partir de 1972, quando desfilou com o samba que foi incluído na novela Bandeira 2. Lá, 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 uê, fala Matim Sereri, lá, 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 uê, fala Matim Sereri. A partir desse samba, a Imperatriz Leopoldinense passou a ser mais visível. As pessoas passaram a atentar mais para essa escola de samba. Então, o Maurizório conseguiu mantê-la ali naquele grupo das escolas de samba já de primeira linha. Mas a escola começou mesmo a evoluir, a disparar, a chamar a atenção de tudo. Foi a partir da entrada do senhor Luizinho Drummond. A partir daí, a Imperatriz Leopoldinense deslanchou e chegou até onde está. Se não me falha a memória, foi mais ou menos em 1977, 78, que Luizinho Drummond entrou no comando da Imperatriz Leopoldinense. Quando foi em 1980, a Imperatriz Leopoldinense ganhou seu primeiro título, juntamente com a Portela e com a Beija-Flor. Ela ganhou o primeiro título com um enredo chamado O que a Bahia Tem? E a partir desse momento, o que a Bahia tem? Que ela foi campeã a primeira vez, ela repetiu o feito em 1981, sendo campeão com Lamartine Babo. Lá, 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 Lamartine. Lá, 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 Lamartine. Em teu cabelo não nego um grande amor, carrego a musa divinal. Eu vou embora, eu vou no trem da alegria, ser feliz um dia. Todo dia é dia, eu já disse que vou. Eu vou embora, eu vou no trem da alegria, ser feliz um dia. Todo dia é dia. Então esse samba aí ficou nos anais da história da Imperatriz Leopoldinense. E a Imperatriz continuou a sua trajetória linda e bonita, se mantendo aí no grupo especial, com lindos carnavais. Mas aí depois, quando chegou em 1989, já na era do Sambódromo mesmo, a Imperatriz deslanchou. Quer dizer, tudo isso era na era de Sambódromo. Primeiro e segundo título, e esse terceiro título, em 1989, maravilhoso. Tinha um carro alegórico, que tinha um cavalo branco, São Jorge, uma coisa maravilhosa. O enredo era liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Esse enredo foi maravilhoso. Vamos ouvir o Liberdade, Liberdade? Vamos ouvir o samba com o qual a Imperatriz Leopoldinense foi campeã em 1989.
Estamos apresentando o programa Samba do Dr. Onésio Meirelles na Rádio Arte Show. Flávia, Oi. chegou mensagem para mim? Olha, Onésio, chegou aqui um TCC, um trabalho em grupo da Faculdade de Boston, da turma 5312. Eles estão fazendo um trabalho sobre samba do Brasil. E aí, nada melhor, né, do que um expert em samba responder esses questionamentos aqui para eles. Posso começar? Bem, pode começar. Eu vou tentar responder. Vamos lá. Quem foi que inventou o samba? Olha, o samba não é quem inventou. O samba foi criado, já na Bahia, já existia o samba, né? Mas de outra forma de samba. Aqueles baianos que vieram a partir de 1870, já ex-escravos, ou seja, negros já alforriados, passaram a vir para o Rio de Janeiro a partir de 1870 e se instalaram na pequena África. E ali eles se reuniam para fazer movimentos musicais. Então, na casa das tias baianas, eles começaram a tocar soro e outros ritmos. E aí, ali eles criaram o samba, mas era chamado meio maciço. O samba que eles tocavam ali era mais com instrumentos de música, de sopro e outras coisas, sem a percussão. Então, ali onde se reunia os grandes músicos como Pixinguinha, João da Baiana, Donga, né? E outros, Caninha e outros músicos, eles fizeram o samba, as reuniões sempre, digamos assim, com muitas pessoas envolvidas. Chegou até a ser proibido pela polícia na casa da tia Ciata, que era a principal, que dava movimento a essas pessoas para fazerem ali o reduto de samba. Então ali era o reduto. Tinha outras tias, tia Penha, tia Prisciliana, que faziam também. E o samba, me parece que essa expressão veio da África, de negros africanos, que era de semba. Semba era uma dança africana, de origem africana. Então o samba se acredita que foi aí. E o samba era meio maciço. Tá bom? Qual é a principal característica do samba? A principal característica do samba é a percussão. Porque o samba realmente, conforme eu estava dizendo, ele era meio maciço. Tipo, maciço, como foi o primeiro telefone do samba gravado oficialmente em 1916. Foi o primeiro samba gravado oficialmente. Quando ele foi gravado, não tinha percussão. Mas veio a turma do Ismael Silva, né? Com os amigos dele, do Estácio, e colocaram a percussão no samba. E aí o samba evoluiu com a característica que se não tiver percussão, não é samba. Quantos tipos de samba existe? O samba teve várias ramificações, muitas. Tem samba rock, tem pagode, samba de pagode, tem o partido alto, tem samba canção, tem muitos tipos de samba enredo, samba de raiz, samba de quadra, vários tipos de samba. Onde o samba é mais popular? Bom, o samba é mais popular aqui no Rio de Janeiro, sabe-se disso. Mas em todos os outros estados do Brasil, o samba está sempre em evidência. A mídia não fala muito, mas eu já fui em vários lugares aí do Brasil e sei quanto o samba é querido. Várias regiões do Brasil têm rodas de samba como música principal. Qual é o significado do nome samba? Já respondi aqui, o significado do samba não tem significado, veio a palavra de origem africana. Samba é samba, não tem nenhuma significado a não ser dizer que o samba, o que é o samba? O samba é aquele ritmo criado aqui no Brasil por negros descendentes de africano, em cuja maior característica é a percussão, de formas que as pessoas possam dançar como, digamos assim, como se fosse uma marcha, a princípio como se fosse marchando, mas em vez de marcha é sambando.
é os pés. Samba significa dançar com os pés. Como o samba se popularizou no Brasil? O samba foi aos poucos se popularizando. Foi um longo caminho. Ele começou em 1916, né? Então até ele era muito perseguido pela polícia. Os negros, quando estavam com pandeiro ou com tamborim no meio da rua, a polícia prendia, batia. Tanto é que o Zeca Pagodinho fez um samba. Delegado Chico Palha, sem alma nem coração. Aí dizia assim, ele não batia, só prendia. Ele não prendia, só batia. Porque se prendesse não ia caber cadeia para tantos negros que eram presos porque tocavam instrumentos. Então a perseguição foi muito grande. Aqui é duas perguntas em uma. Qual é o samba mais famoso do Brasil e qual foi o primeiro samba criado no Brasil? Bem, eu já disse que o primeiro samba criado no Brasil, aqui pelo menos oficialmente, foi pelo telefone de Donga e Mauro de Almeida. Esse foi o primeiro samba oficialmente criado. Depois deles vieram outros e outros, assim em ritmo de machiste, música de Senhor e de outros compositores, né? Mas quando Ismael Silva colocou a percussão, ele e os companheiros dele colocaram a percussão no samba, Ismael Silva oriundo do Estácio, eles colocaram esse instrumento de samba. Então, aí o samba passou a evoluir. Teve vários sambas. Noel Rosa foi uma pessoa que se popularizou através do samba. Cartola já estava naquela época, né? Mas o samba mais, aqui dentro do Brasil, o samba mais famoso, que mais canta, é o samba de enredo da Império Serrano, de Silas Oliveira, Aquarela Brasileira. Mas o samba mais internacional do Brasil é o samba chamado A Voz do Morro, do compositor Zequete, que tem gravações em vários países do mundo, inclusive lá no Japão o pessoal canta muito o A Voz do Morro, em outros países da Ásia também. Na Europa, eu acredito que nos Estados Unidos todos sabem, eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, esse senhor, quero mostrar ao mundo que tem o valor, eu sou o rei dos terreiros. É esse aí. Na sua opinião, qual é o maior intérprete de samba? Olha, é muito difícil para mim. Vocês agora me deixaram numa sinuca de barro. Eu não posso dizer quem é o melhor intérprete de samba, porque a gente tem opiniões próprias, né? A mídia joga uns e a gente tem opiniões próprias, que eu tenho muitos compositores, muitos cantores que eu gosto. Porque você há de convir que há intérprete de samba de enredo e intérprete de sambas de meio do ano, assim. Como intérprete de samba enredo, para mim foram dois, é o Jamelão e o Neguinho da Beija-Flor. Intérpretes de sambas de enredo. Agora, como intérprete de samba de raiz, sambas normais, que são gravados, para mim, o Roberto Ribeiro e Roberto Silva eram os melhores. Depois vem Martim da Vila, vem o meu amigo, ai meu Deus do céu, esqueci o nome, falei da viola, e outro, mas a princípio é esse aí que eu estou dizendo. Por que o dia 2 de dezembro é o dia do samba? Olha, que eu tenha em mente, que eu tenha conhecimento, é porque o Ari Barroso, que tinha feito um samba na base de sapateiro, falando da Bahia, sem nunca ter ido à Bahia. E ele era uma pessoa super conhecida, o samba fez muito sucesso na época. Aí, num dia 2 de dezembro, de um ano, determinado ano, que eu não posso precisar agora, ele foi à Bahia. Nesse dia em que ele foi à Bahia, foi exatamente dia 2 de dezembro. E lá na Bahia, eles decretaram que lá seria o Dia Nacional do Samba, em função do Ari Barroso ter ido lá. Isso aí se falou pelo Brasil inteiro, então hoje o Dia Nacional do Samba é considerado devido a isso, pelo que eu tenho de informação. Na sua opinião, o que o samba transmite na sua vida? Olha, eu também sou suspeito de falar o que o samba transmite na minha vida,
porque eu sou de samba desde criança. Eu nasci no Morro de Mangueira, já nasci desfilando na Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Hoje eu sou uma pessoa que estudo totalmente samba, porque eu fui estudar, me formei, né? Mas eu estou já com mais idade, determinada idade, mas eu não abandono o samba. Porque o samba para mim significou tudo na minha vida. Eu gosto de músicas, todo tipo de música, mas o samba para mim foi a minha história, é o que me transmite, é o que me fala a verdade. Através do samba, a gente analisa as histórias da vida, as letras, são letras que nos transpõem a raciocinar, a pensar. E eu sou feliz porque eu tenho uma mulher que também é de samba, e nós vivemos unidos pelo samba. Eu, Mangueira, e ela, Portela. E há 37 anos nós somos unidos pelo samba. Eu, Onésio Meirelles e Geisa Quete, filha do compositor Zé Quete. Aí aqui agora chegou uma pergunta que, de repente, já que você que está respondendo esse questionário, pode contribuir. Aqui está dizendo, a pergunta é assim, é da Rosa Fernandes, ela é do Rio de Janeiro, e ela pergunta assim: Onésio, como e quando o samba da Mangueira entrou na sua vida? Olha, o samba da Mangueira entrou na minha vida em 1954. Eu ainda canto ele, vou cantar um pedacinho para você ver. Em 1954, eu tinha 8 anos de idade. As escolas de samba ainda eram perseguidas um pouco, não tinha esse glamour que tem hoje. Vou cantar só um pedacinho. Rio de Janeiro, cidade tradicional, no tempo das nobres damas, mucamas e nobres damas, e da corte imperial, teu panorama é cintuoso, primoroso, sublime e vibrantil, és a cidade modelo do coração do Brasil, o Rio da nova era, prima portuguesa desenvoltura, é tão soberbo, o teu progresso é um primor, a sua arquitetura. Esse samba Mangueira foi campeão em 1954, então jamais esquecerei. Eu tinha 8 anos de idade quando eu coloquei a roupa, a fantasia verde e rosa pela primeira vez. Eu não desfilei, mas eu fiquei andando no morro todo com essa fantasia, feliz. Então, finalizamos o TCC aqui, uma pergunta, tem várias perguntas chegando aqui para você. Tá ótimo. Mas para você beber uma águazinha, respirar assim, vamos ouvir Máscara Negra? Pois não, vamos ouvir sim. Mas fala essa pergunta do TCC antes disso. Pode me fazer a pergunta? Então, o TCC nós já terminamos aqui os questionamentos deles. Ah, tá. Então, tem outras perguntas chegando aqui para você. Enquanto eu vou filtrar aqui, vamos ouvir Máscara Negra, para você tomar uma aguinha aí para respirar. Isso. Obrigado. Obrigado, Flávia. Maravilhosa. Estamos apresentando Samba do Doutor com Onésio Meirelles na Rádio Arte Show. Bem, a turma da faculdade de Boston me fez umas perguntas e eu procurei responder da melhor forma possível. Eu espero que vocês aí da faculdade estejam satisfeitos com as minhas respostas, que tenham atendido aos seus anseios. Um abraço a todos. Tem mais mensagem aí? Temos sim. Flávia. Temos uma pergunta aqui da Dianísia Ferrer, da Argentina. Dianísia Ferrer. Um abraço. Ela pergunta assim: como a Geisa entrou na sua vida? O destino traçou isso aí, porque eu morava em Mangueira e o pai dela, Zé Quete, já ia na Mangueira já há muitos anos. Eu já o conhecia lá desde criança, mas eu não tinha intimidade com ele. Jamais imaginei que fosse acontecer isso. Minha mãe era fã de Zé Quete, assim como a maioria das mulheres, quando viam Zé Quete, ficavam muito contentes. E aí eu me casei e acabei do casamento com o tempo. Minha vida foi mudando, eu saí do Morro de Mangueira, fui morar exatamente no Engenho da Rainha, com a minha família casada. Me separei da minha primeira esposa, e aí eu não queria sair do bairro, acabei indo morar no Conjunto dos Músicos, que foi um conjunto criado pela Ordem dos Músicos, na qual morou Pixinguinha, Zé Quete, Dominguinho, Mussum, Almig Neto, Zé Quete e outros bambas. E o Zé Quete já não morava mais lá, mas eu fui morar exatamente ao lado do apartamento
do Zequete. Ao lado não, era uma entrada e ela morava em outra. Mas ela era novinha, garotinha. Aí eu fui morar ali. Com o tempo, eu fui vendo aquela menina e ela me vendo. Eu já solteiro, sem ninguém, sozinho. E acabou um dia, ela também já tinha casado e tinha separado. Ela começou a simpatizar comigo e eu com ela. Mas ela era muito novinha para mim e eu não quis deixar o tempo passar. Ela tinha na época 18 anos. Já tinha separado, já tinha com 20 ela já tinha separado. Mas eu deixei o tempo passar um pouco. Quando ela fez 25, eu também já tinha minha vida já equilibrada. Com 25 eu já tive convivência, outras convivências. Mas quando ela fez 25, acabou os encontros. Nos encontramos mesmo. E aí começamos a namorar. Estamos até hoje. Começamos a namorar em 1987. Estamos até hoje. No samba, eu na Mangueira e ela na Portela. Foi isso, foi encontro. O destino traçou para que um mangueirense fosse morar perto de uma família portelense e assim nós nos casássemos. Respondido? Respondido. Vamos lá. Aqui, a Márcia Lopes, ela é de Manaus e ela fala assim: maravilhoso, Portela e Mangueira juntos, com Onésio Meirelles e Zequete. Salve Zequete, que eu era muito fã. Parabéns, Onésio Meirelles, pela sua coordenação e conhecimento. Valeu. Márcia Lopes, olha, você vê o que acontece. Nós somos tão unidos que nós, no ano de 2023, nós fomos enredo numa escola de samba aqui no Rio de Janeiro, na Intendente Magalhães. O enredo chamava-se Unidos pelo Samba, Portela e Mangueira, Zequete e Onésio Meirelles. Isso me fez a maior felicidade, porque eu jamais imaginei, não sou uma pessoa famosa, não sou tão conhecido, eu ser enredo em escola de samba. A minha história está ali, para sempre. Obrigado pela pergunta. E a próxima pergunta aqui é do Douglas Cardoso, ele é de Recife e ele fala assim: qual foi a emoção de você ser homenageado por uma escola de samba? Como ficou seu coração no dia? Douglas, olha, meu coração ficou aceleradíssimo. Você já pensou, eu em cima de um carro alegórico, eu junto com a Geisa, nós dois juntos, mãos dadas, em pé no carro alegórico, e o pessoal de um lado e de outro nos aplaudindo? Não tem preço isso. Para mim, o maior prêmio que eu tive no samba foi esse. Olha que eu já fui muito homenageado, graças a Deus eu estou tendo reconhecimentos inimagináveis da minha vida. Mas esse aí para mim foi o maior de todos. Obrigado. Onésio, peraí, deixa eu ver o nome dele aqui. Caraca, cadê o nome? Tá? Jeremias Daniel. Ele é de Juan Cabaleiros. Jeremias? Isso. Abraço. Ele fala assim: Onésio, você já realizou todos os seus sonhos da sua vida? Se não realizou, qual falta? Olha, o maior sonho que eu tenho na minha vida é que, digamos assim, não mude a minha situação de vida. Eu não quero ser rico, eu não quero ser nada. Eu só quero que fique assim do jeito que está, eu convivendo bem com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos, com todos que estão ao meu redor. Eu não preciso de nada a não ser a saúde. Agradeço muito a Deus por tudo. A Maria Sambareneira, ela tá em Montevidéu. Montevidéu, Maria, um abraço. Ela pergunta assim: você, Onésio, como escritor, advogado, jurado de carnaval, produtor cultural, nascido e criado no Morro da Mangueira, tem 2 livros, Mangueira no Tempo da Minha Avó e Zequete, que são muito importantes para a nossa cultura. Me fala um pouquinho dessas suas trajetórias, dessas suas carreiras, qual que te marca mais? Bem, agora estou na fase, conforme você falou aí, eu estou na fase de escritor. Devo dizer para você que eu escrevi, depois desse eu escrevi o Minha Mangueira, né? Em homenagem ao Zé Melão, dei esse título, Minha Mangueira, contando também a história de várias pessoas que nunca estiveram em mídia, nunca estiveram na imprensa. E depois eu escrevi agora, por último, Nanana da Mangueira, a rainha das baterias do Brasil. E os livros que eu faço
eu procuro sempre procurar mais a vivência do que procurar pesquisa em livros e outras coisas mais. Até o próprio livro que eu escrevi com o Zequete mesmo, é claro que eu escrevi algumas coisas de pesquisa, mas eu escrevi mais o que nós convivemos. E os livros que eu escrevo sobre a Mangueira também é sobre vivência no morro. Eu não coloco ninguém, pessoa famosa, eu coloco sempre as pessoas comuns, porque as pessoas famosas estão ali eleitas. Então eu escrevo pessoas que participaram tanto do processo de desenvolvimento da Mangueira, quanto aqueles que a mídia elegeu. Então eu escrevi 4 livros como autor e tenho 2 como coautor. A Betina Meiras, ela é de Porto, Portugal. Betina, ela fala abraço. assim: que orgulho desse cara, sem falsa modéstia. Você é uma enciclopédia do samba. Parabéns. Não faça isso comigo, não. Eu não acredito que eu seja enciclopédia, não. Eu sou simplesmente uma pessoa que estuda o samba e que vivencia o samba. Eu estou no samba desde pequeno, desde criança. E eu sou uma pessoa que sou muito observadora. Onde eu estou observando as coisas que faço para poder registrar na minha memória. Eu procuro registrar na minha memória para depois passar. Simplesmente isso. O Mauro Correia, ele é de São Paulo, ele fala assim: Mauro Correia. Quem não se lembra da Jaqueira da Portela, grande Zequete, diz que fui por aí com meu violão, debaixo do braço. Lutou muito pelo samba. Onésio, fico muito feliz de você não deixar morrer essa imagem do Zequete. Obrigado aí por você ter dito. Quem é que não se lembra da Jaqueira da Portela, minha fiel Jaqueira companheira, eu sinto saudades dela. Sambão, esse samba foi feito quando derrubaram na Portelinha, ainda não havia quadra de escola de samba, havia sede. As escolas de samba tinham sede. E a Portelinha era descoberta. Mas dentro da Portelinha havia uma jaqueira, uma árvore frondosa, em que quando fazia sol, tinha atividade de dia, os sambistas ficavam embaixo daquela árvore, né? Mas quando foi cobrir a quadra, precisou cortar a jaqueira. Para que essa história não morresse, o Zequete, então, em homenagem à jaqueira, fez Jaqueira da Portela, que foi imortalizada na voz de Paulinho da Viola. Edson Espanta, da Espanha. Edson da Espanha, um abraço. Eu não sabia que hoje em dia havia um programa tão cultural como esse. Que nível de qualidade! Parabéns, Onésio Meireles. Obrigado, amigo, obrigado. Continue nos ouvindo todas as quinta-feiras, de 11h30 às 12h30. Um abraço. O César Zanini, ele é da Zona Norte de São Paulo. E ele fala assim: tempos que eu não encontrava um programa completo para ouvir e prestar mais atenção na nossa cultura brasileira. Onésio, você é show. Meus parabéns. Continue assim. César Zanini, obrigado, amigo. Olha, devo te dizer que eu gosto muito também do Carnaval de São Paulo. Eu, em 2013, em 2014, eu fui jurado aí em São Paulo. Não, 2013. 2014 eu fui para Porto Alegre. 2013 eu fui jurado aí no Carnaval de São Paulo. Adorei. Vocês estão de parabéns da Escola de Samba aí, da sua cidade. Parabéns mesmo. A Betânia Gartner, do Uruguai. Alô, Betânia. Ela fala assim: isso sim é a cara do Brasil. Obrigado, Betânia. Viva o samba. A Vinícia Ferreira, ela tá em Recife. E ela fala assim: PQP, que pancada, que programa, é sobre isso que insistem em dizer. Samba de raiz, samba na palma da mão, samba enredo, adoro. Não troco um samba desse por nenhum outro de modinha, minha opinião. Que Deus continue te abençoando, Onésio, na sua caminhada, hoje e sempre. Abraço de luz.
Obrigado, 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 obrigado. Continue você também, por favor, nos ouvindo, que nós procuramos realmente fazer um programa de alto nível, um programa improvisado. Aqui é a verdade, aqui eu não escrevo nada para o programa. Hoje nós tínhamos uma convidada que não compareceu. Eu falei aqui para a Flávia, que é assistente aqui, que eu faria o programa da forma que eu sei fazer. Então eu estou fazendo, está acontecendo. Graças a vocês também. Obrigado aí. Um abraço. Que belíssimo trabalho, Onésio. Excelente e completo. Exímio e sereno. Luz, harmonia e humanidade. Deus te abençoe grandemente. Iracir Santos, do Rio de Janeiro. Iracir? Isso. Muito obrigado. Um abraço para você. Estamos juntos. Edmar Moraes, do Rio de Janeiro. Onésio Meireles, você é fenomenal. Parabéns. Alô, Edmar, um abraço. Vou sábado do doutor, sexta-feira que vem, sábado do doutor no Armazém de Senado, digamos assim, das 17 às 21 horas. A gente está fazendo o Samba do Doutor, que é uma roda de samba cultural, cuja proposta é homenagear sambistas visíveis ou invisíveis. Invisíveis são aqueles que nunca foram nomeados em lugar nenhum ou em poucos lugares, que são pouco vistos, mas que já estão contando a história do samba, fazendo a história do samba há muito tempo. E nós, semana passada, tivemos a grata surpresa da visita do nosso prefeito Eduardo Paes ao Samba do Doutor, que é uma roda de samba no Armazém Senado, um armazém centenário que não oferece conforto, mas oferece calor humano. Um abraço. Ricardo Garcia Duque. Programa Hermoso. Um artista, eu vou traduzir que está aqui na língua dele. Um artista integral. Muita graça, muita sabedoria. Um abraço da Colômbia. Ô Ricardo, colombiano, muito obrigado. E parabéns aí pela seleção da Colômbia, pela brilhante atuação que está tendo aí na Copa América. Eu não sei se foi ela quem venceu o jogo ou se foi o outro adversário. Não foi ela, perdeu. Mas fez uma bela apresentação aí na Copa América. Parabéns. Ailton Almeida, de São Paulo, ele fala assim: Onésio Meireles é um talento. Escreve, como é que ele botou? Bom, é advogado, é escritor, é apresentador, é de tudo um pouco. E outras coisas que não são citadas que ele faz. Ele ajuda muito o próximo, mas ele não gosta de falar sobre isso. Esse sim é um grande artista, é um grande talento, é um grande ser humano. Parabéns, Onésio, que você continue assim e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pelas suas palavras. Fico muito feliz mesmo por esse reconhecimento. Não há coisa na vida melhor do que isso. Para mim não é o dinheiro, para mim é isso, é o reconhecimento. Cadê? O Vicente de Paula, do Rio de Janeiro, fala assim: Onésio, parabéns pelo programa. E bom, você está abrindo portas. Tem pessoas que não sabem aproveitar. Mas hoje o programa não perdeu nada, porque está espetacular. Parabéns. Vicente, obrigado, amigo. Obrigado. Também eu tive essa oportunidade de estar inteirando mais com vocês. A gente perde num lado, mas ganha do outro. Eu estava comentando aqui com a Flávia exatamente isso. Eu não sabia o que eu ia falar. Mas aí comecei falando sobre a Imperatriz, né? Depois chegou perguntas de uma faculdade de Boston, eu tive que responder todas e aí vieram, consequentemente, essas perguntas diretamente para mim, que estão me agradando e eu espero também estar agradando vocês. Um abraço. Vamos ouvir uma música, beber uma aguinha? Vamos ouvir uma música aí. Coloca aí, Flávia. Na Rádio Arte Show. Flávia, oi. Ainda tem mensagem para mim? Temos sim. Vamos primeiro esse aqui, que é maiorzinho um pouquinho. O Alaor Ferreira, do Rio de Janeiro. Alaor Ferreira. Ele fala assim: Onésio, o programa de hoje não poderia ser melhor.
com um grande, com um grande mangueirense nato, que nasceu no Morro da Mangueira em 1946, Nossa! num barraco pobre com telhado de zinco Caramba. e chão de barro. Mangueira no tempo da minha avó. E o banheiro era no quintal e não tinha descarga. Você leu o livro? Pois água encanada naquele tempo nem pensar. Eu também cresci naquele ambiente promíscuo, Meu Deus. sem saneamento básico, com valas a céu aberto. Mas, por um lado, nós tínhamos essas carências. Por outro lado, nós tínhamos o samba, É isso. onde descarregávamos nossos sofrimentos através da alegria de sambar. É isso que eu falo no livro. Além de samba, você tinha o forró trazido pelos nordestinos, Leu que tudo. namorava a dança de quadrilha nas festas juninas, Meu os Deus. arrasta-pés, enfim, a cultura era uma constante. Onésio, eu me sinto um privilegiado de ter vivido isso tudo também. Parabéns, meu amigo, que você continue trazendo e levando essa tua alegria durante muitos e muitos mais anos. Obrigado. Olha, eu quero te dizer que eu estou reeditando esse livro. Após 10 anos eu estou reeditando esse livro, estou reescrevendo, incluindo algumas coisas. Realmente ele serviu porque não foi só eu que convivi essa história. Eu sei que essa história serve para muita gente que morou no morro, para mostrar que nosso sofrimento serviu de base para que nós crescêssemos e não quiséssemos conviver para sempre naquele ambiente. Tem mais? Tem sim. O Antônio Costa, do Rio de Janeiro, ele pergunta assim: quem é Gustavo Meirelles, o herdeiro? Olha, Gustavo Meirelles, o herdeiro eu não conheço não, mas eu conheço Gustavo Meirelles, que é meu sobrinho, que é meu neto. Ele tem 11 anos, é um menino estudioso e que eu vejo um futuro muito grande para ele. Filho do meu filho, Rodolfo Meirelles, e da Karina. É um garoto muito esperto. O Heitor Dias, do Rio de Janeiro, pergunta assim: o que aconteceu com o Ivo Meirelles, que ele sumiu? O Ivo não sumiu. As pessoas estão mal informadas. O Ivo Meirelles, depois que deixou a gestão como presidente da Mangueira, foi para São Paulo e ele está lá fazendo show toda sexta-feira no Bar Brahma, que é uma das maiores casas de samba de São Paulo. Portanto, há mais de 10 anos ele está lá. Ele está tão bem que ele acabou se mudando aqui do Rio de Janeiro, ele morava no Recreio, se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí ele faz mais a ponte hoje São Paulo-Manaus do que São Paulo-Rio. Porque em Manaus, lá onde tem o boi, ele é muito querido lá na cultura de Manaus, que é a cultura a cultura do boi garantido e caprichosos. Ele é super conhecido lá e super respeitado. Ele não sumiu, ele está aí mais vivo do que nunca. O Elson Ramos, ele pergunta assim: qual foi o primeiro rei momo negro no Brasil? O Elson, o primeiro rei momo negro no Brasil foi Elson Macula. Ele faleceu em 2018, porque até 1973 todos os rei momos eram brancos. Então as escolas de samba, quando o Macula se lançou, que o Macula era salgueirense, né? Aí Macula se candidatou a rei momo e as escolas de samba o apoiaram. Então ele quebrou essa história de só rei momo branco. A partir do Macula passou-se a ter também rei momos negros. Até mais rei momo negro do que branco, que até então era só rei momo branco. Foi ele. Macula, Elson Macula. Um abraço. Aí tem uma última pergunta aqui de hoje, para encerrar. É a Rose Cordeiro. Rose Cordeiro, do Rio de Janeiro. Onésio, em apenas 5 palavras, me descreva os seus sentimentos pela Geisa Cat. Olha, eu tenho muito amor pela Geisa. Eu tenho muita admiração
amizade pela Geisa. Eu tenho muito respeito pela Geisa. Eu tenho muita alegria em estar com ela. E eu a amo. 37 anos de convivência. E a recíproca eu acredito que seja verdadeira. Encerramos por aqui as perguntas. Suas considerações finais. Bem, Flávia, a gente vai encerrar o programa aqui hoje, né? Lamentamos muito a ausência da Elizabeth Rodrigues, da Imperatriz Leopoldinense, mas por outro lado também a gente tem que agradecer também, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Senão não poderia estar respondendo a tantas perguntas objetivas que eu pude responder com muita alegria e receber esse carinho de volta de todos vocês. Então, para mim, isso foi tudo, foi maior alegria mesmo, não há preço para mim. Conforme eu digo para vocês, a vida se resume em alegria, saúde. O dinheiro ajuda, mas não é tudo. Eu sou uma pessoa que realmente Deus não me deu, digamos assim, fortuna, não me deu riqueza, mas o que deu é suficiente para mim viver. De formas que eu agradeço sempre, eu peço sempre a Deus, é que eu estou aposentado. Hoje é claro que eu fui me aposentar para ganhar a metade do que eu ganhava como trabalhador, né? Mas eu agradeço a Deus por estar ganhando ainda um pouco que eu ganho e que eu não perca esse pouco para me poder estar nos sambas por aí. Não quero mudar de onde eu moro, não quero ser rico, não quero ter fortuna, não quero ter nada, só quero ter carinho e amor pelas pessoas, conforme eu digo para vocês, ter essa convivência que eu tenho com minha família, com meus familiares e com meus amigos, sempre trabalhando em função do samba, sempre buscando engrandecer os sambistas, famosos ou não. Aqueles que não são famosos, mas que são sambistas, é o que eu mais reverencio e procuro reverenciar. Viva o samba! Estaremos aqui no próximo quinta-feira. Ainda não tem definido quem estará comigo, mas eu espero que os senhores tenham gostado do programa. E mais uma vez eu convido aos que estão no Rio de Janeiro, que queiram ir, para chegar lá na roda de samba do doutor no Armazém Senado. Não é um lugar, conforme eu disse, que haja conforto para sentar, para tudo. Não. Mas é um samba familiar, é um samba que só toca sambas de qualidade e que está sempre levando convidados de várias escolas de samba, como foi agora, nessa última sexta-feira, o presidente da escola de samba Alegria do Vilar, lá de São João de Meriti. É isso que a gente faz no programa, é engrandecer o sambista. Obrigado a todos e até próxima quinta-feira, se Deus quiser. Fui!